Bolsa brasileira era só alegria, né? Subindo em 2016, 2017, 2018, 2019, até ali o comecinho de 2020. Dá uma olhadinha nesse mercado de alta que eu vou mostrar para você, que você vai conseguir visualizar de uma forma bem melhor. Então aqui na tela a gente percebe ali do finalzinho de 2015 até o comecinho de 2016 uma queda, e depois dessa queda de 2016 até o comecinho ali de 2020 a bolsa teve essa subida exponencial. O mais curioso, quando você olha o gráfico, você vê ali, né, 2016, 2017, 2018, 2019, cara, uma subida bem considerável. Agora presta atenção nesses mesmos anos, de 2017, 2018, 2019, nesse gráfico que eu vou colocar agora. Eu até postei no Instagram isso daqui, tá? Depois dá uma conferidinha lá em outros posts. Investidores, pessoas físicas na Bolsa Brasileira, o número de CPFs. Olha como cresce em 2017, 2018, 2019, chegando aí a 2 milhões em 2020. Você viu o número de novos investidores que entrou exatamente com a Bolsa em alta? É muita gente, é 1.500.000 novos investidores. Esse pessoal aí enche algumas dezenas de Maracanã, hein? Só que esse pessoal também nunca viu uma crise braba igual a gente está pegando agora. Só que a crise chegou. Você não faz ideia o número de mensagens que eu recebo todos os dias no meu Instagram, no direct, principalmente de iniciantes. Pessoas que entraram na bolsa aí em 2017, 2018, 2019 até 2020, só que eles entraram sem o preparo adequado para a renda variável. E aí essas pessoas elas ficam em pânico, ansiosas, quando elas assistem isso daqui, ó. Ibovespa fecha em queda e tem pior semana desde 2008. Cenário de recessão já é previsto no Brasil. Sistema de saúde entra em colapso a partir de abril. E agora, Rob? Acabou o investimento em ações? Acabou o investimento em fundos imobiliários? Acabou o investimento em ETFs? Nada mais presta, nem renda fixa, muito menos renda variável. Eu entendo essas dúvidas porque quando eu comecei eu também tinha todas elas. E eu já passei por inúmeras crises e eu estou aqui agora para ajudar você a passar por essa também. E o conteúdo de hoje é feito sob medida para ajudar você a enfrentar esse momento histórico. Sim, o momento que você está vivenciando aqui junto comigo vai para as páginas dos livros de história, sem sombra de dúvidas. Então, se você absorver o conteúdo de hoje, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, não apenas a investir melhor em 2020, mas em 2021, 2022, 2023, por resto da sua vida. Então, como investir na Bolsa de Valores, sendo que ela está despencando aí em 2020? Vamos então entender um pouco mais agora. E logo de cara eu vou trazer um ensinamento de um prêmio Nobel de Economia, inclusive ele foi o primeiro americano a receber o prêmio Nobel de Economia. Investir deve ser mais como ver tinta secar ou ver a grama crescer. Se você quiser emoção, pegue $800 e vá para Las Vegas. Olha, o Paul Samuelson é um economista realmente diferenciado, ele prestou inúmeros conteúdos aí até o momento que ele faleceu, deixou um legado muito importante. Ele abordou muito sobre modelos matemáticos ao longo de toda a sua carreira, mas ele não deixou de lado a importância das emoções, principalmente no mercado. E quando a gente está falando de emoções, esse gráfico aqui representa muito bem o que acontece na Bolsa de Valores. Tudo começa com otimismo, aí passa pelaquela fase de excitação, as pessoas realmente acreditam que a subida vai ser para sempre, a gente chega na euforia, que é o ponto máximo, quando todo mundo está eufórico com os preços das ações, dos fundos imobiliários, mundo afora, e aí a gente começa a ter uma queda. Primeiro passo da queda é a ansiedade, depois vem a negação, passamos pelo medo, desespero, pânico, as pessoas vão aceitando aquilo ali até o momento que elas chegam no estágio da depressão, que é o ponto mais baixo onde a Bolsa de Valores pode chegar, que as pessoas simplesmente perderam todas as esperanças. E aí você começa a ter novamente a subida, quando volta a ter uma pequena esperança, as pessoas voltam a ter confiança, e aí você volta a ter otimismo, e aí o ciclo se repete. Esse tipo de coisa aqui não é de agora, não é dos últimos 10 anos, nem dos últimos 20 anos. Desde que o ser humano começou a negociar bens com os outros, existe ciclos de mercado, tá? Porque isso é muito intrínseco à natureza humana e quem faz o mercado são os humanos. Apesar de ter inúmeros robôs aí nas bolsas de valores, mundo afora e tudo mais, quem programa esses robôs são os seres humanos e esses robôs também trabalham
para empresas em que tem donos seres humanos. Então, no final das contas, é impossível você tirar o ser humano da equação. E já que nós estamos falando de emoções, eu sempre gosto de abordar bastante sobre esse tema. O segundo ensinamento é de um expoente do mercado financeiro. Inclusive, ele foi o criador das ETFs, ele é o criador da Vanguard. Os dois maiores inimigos do investidor são os gastos e as emoções. E quando o John fala sobre gastos, ele está falando os custos de transação desnecessários, né? Corretagens muito elevadas, emolumentos muito elevados e até impostos que você acaba pagando. Tudo isso são custos que acabam pesando no longo prazo. E aliado com isso, você tem também a questão das emoções que atrapalham e muito. Você acabou de ver o ciclo ali das emoções do mercado. E o John Bogle fala também que as emoções atrapalham e muitos investidores. Esse momento que a gente está vivenciando, as emoções que eu mais tenho visto são essas daqui. Os investidores não acreditam no que estão vendo, seu patrimônio derretendo. Poxa, por que eu coloquei 100% em renda variável? Poxa, por que eu só investi em ações? O que eu estou fazendo? Meu futuro financeiro está arruinado. E o segundo cenário que eu mais vejo é esse daqui, né? O desespero, a ansiedade, os medos, tudo isso fluindo por dentro do investidor, e aí ele toma decisões equivocadas, vende os investimentos, compra também sem pensar o que está fazendo, achando que é oportunidade, e aí a ação cai mais 15%, 20%, fica desesperado. Basicamente é esse cenário que eu mais tenho visto, e isso daí são tudo emoções. Não tem como você reprimir as emoções, nós somos seres humanos, mas você tem que entender as emoções que você está tendo e trabalhar para que elas não ajam contra você. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar, tanto nas lives do Instagram que eu faço, até comento no YouTube, é a questão do home broker aberto o dia inteiro. Cara, se você não vai comprar uma ação porque não está na hora do seu aporte, ou você não pretende vender uma ação porque o negócio ficou ruim, simplesmente você entrou no home broker ali para ficar vendo as cotações tudo vermelhinho, você está fazendo um desserviço para você mesmo. Você está fazendo um desserviço para suas emoções, porque a partir do momento que você ficou o dia inteiro vendo tudo vermelhinho ali no seu home broker, com certeza você não vai tomar uma decisão que vai ser favorável para você no longo prazo. Vai ser uma decisão de desespero, com base em ansiedades, com base em medos, e isso não costuma terminar bem. Pô, mas então, Rob, quer dizer então que se eu acertar o momento ali de sair do mercado, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Eu saio aqui, entro aqui. Pois é, com certeza, você vai ganhar muito dinheiro se você acertar isso, mas a questão é que seria maravilhoso evitar as quedas com saídas oportunas, mas ninguém sabe prever o futuro no mercado. E quem está falando isso é o Peter Lynch, o gestor com maior rentabilidade do mercado financeiro. Ele trabalhou apenas durante 13 anos, tá? Mas nesses 13 anos ele conseguiu uma rentabilidade acima do Warren Buffett. Só que como o Warren Buffett está 50 anos no mercado, ele acaba ganhando mais com juros compostos. Mas o Peter Lynch é um cara espetacular e olha só o que ele fala. Ninguém consegue prever o que vai acontecer no mercado financeiro, quando que vai ter uma queda e quando a queda vem, qual que é o fundo do poço. Ninguém consegue prever nada disso. Pô, Rob, então, já que ninguém consegue prever, eu não posso me proteger. Pelo contrário, você pode se proteger, e agora eu já engato aqui a outra dica, o outro ensinamento. E esse ensinamento, inclusive, eu postei no meu Instagram, né? E o Howard Marks, ele fala que é mais importante você garantir a sobrevivência em cenários negativos do que buscar máximos retornos em cenários favoráveis. Bom, cenários negativos, Ibovespa cai 10% depois de sexto circuit breaker em 8 pregões. Então você vê aí ao longo de 2020 Ibovespa caindo mais de 40%, com certeza isso é um exemplo de um cenário negativo. E cenário positivo é aquele cenário que você viu no comecinho do vídeo lá, tudo subindo, qualquer ação subia, então os investidores achavam que já eram gênios comprando qualquer coisa. O mais importante quando você estrutura um portfólio visando longo prazo é você ter a sobrevivência garantida nos cenários negativos, porque nos cenários positivos qualquer um consegue sobreviver, qualquer um consegue fazer dinheiro. Agora, sobreviver nesses cenários aqui é o que faz a diferença para o investidor de longo prazo, porque o tempo ele acaba sendo muito importante para mostrar quem efetivamente está preparado e aqueles que achavam que estavam preparados, mas não estavam. O tempo ele é um dos principais jurados ali no mercado financeiro, porque no curto prazo você pega ali um mercado de alto, você vai conseguir fazer dinheiro, não tenha dúvida disso, mas quando você pega longos horizontes de tempo, é aí que a gente vê quem estava realmente preparado. E já que eu estou falando de tempo, o tempo é seu amigo e o impulso é o seu inimigo. Bom, em relação ao impulso, ele está falando das emoções, que
que eu já descrevi bem no vídeo. Agora, em relação ao tempo, eu vou exemplificar um pouco melhor para você entender. Este gráfico aqui eu retirei do livro Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel. E aqui nós temos 5 classes de ativos: ações, stocks, títulos públicos de longo prazo, que são bonds, títulos públicos de curto prazo, que são bills, gold, que é ouro, United States Dollar, que é o dólar. E você percebe que no longo prazo as ações, elas têm sim volatilidade, mas elas acabam tendo o maior retorno anualizado. Por que eu estou mostrando isso? Porque se você analisar bem o gráfico, vamos ver o gráfico de novo, olha que ao longo do tempo você tem algumas quedas ali que são cruéis, mas elas passam, todas as crises passam. Nesse gráfico aqui você teve inúmeras guerras, tá? Inúmeros problemas de saúde, inúmeras epidemias, inúmeros problemas diplomáticos, enfim, tudo que você possa imaginar. E a bolsa caía no curto prazo. Isso é inegável. Mas no longo prazo a bolsa sobe. E se você selecionar bons ativos, ativos de valor, ativos que tenham qualidade, com certeza você vai estar colocando as probabilidades a seu favor, mais ainda em longos horizontes de tempo. Então, o investidor ele tem que estar preparado para passar por isso daqui, ó. Por exemplo, queda do Lehman Brothers que aconteceu lá em 2008 com a crise do subprime, ataque terrorista de 2011 quando todo mundo achava que o capitalismo ia acabar, o mundo ia entrar em guerra mundial e tudo mais. Isso daqui foi a bolha das .com no comecinho lá dos anos 2000, quando várias e várias empresas sem os menores fundamentos estavam fazendo IPO na Bolsa de Valores e aí a bolha acabou estourando. Aqui foi a crise do petróleo, né, quando os postos norte-americanos, inclusive isso respingou no Brasil um pouquinho sim, os postos americanos eles estavam sem combustível, as pessoas não tinham combustível para abastecer seus carros. Aqui é uma foto de um soldado na Segunda Guerra Mundial, uma guerra que foi sanguinária, muita gente acabou se prejudicando, muitos países perderam milhões e milhões de pessoas. Entendi, Rob, mas será que minha carteira está preparada para aguentar todos esses trancos que realmente acontecem ao longo de toda uma história de longo prazo? Eu tenho dúvidas se o meu portfólio está preparado para enfrentar essas crises aí. Olha, meu último vídeo aqui do canal, ele aporta esses pontos cruciais na hora de você estruturar uma carteira sólida de investimentos. Onde colocar a reserva de emergência? Qual a proporção entre renda fixa e renda variável? Investir no exterior faz sentido ou não faz sentido? Enfim, tudo que você precisa saber para uma carteira realmente diversificada, uma carteira realmente sólida. Então, vou até deixar aqui como sugestão, se você ainda não assistiu. Então, seu objetivo número 1 na bolsa é sobreviver. Antes de pensar em alcançar rentabilidades extraordinárias, o seu principal foco, o seu principal objetivo é proteger o seu capital. E jamais você deve assumir riscos de ruína, que são aqueles riscos que te tiram completamente fora do jogo. Estruture a sua carteira de forma diversificada, tá? Para que você possa estar preparado para todos os cenários, inclusive aqueles que você sequer faz ideia que podem acontecer. E o coronavírus é um exemplo disso. Nunca subestime a importância de você ter sua reserva de emergência bem gordinha ali, com 6 a 12 meses dos seus gastos mensais. É muito importante você ter diversificação entre ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, não apenas ações no Brasil, mas ações nos Estados Unidos também, não apenas fundos imobiliários no Brasil, mas nos Estados Unidos também, renda fixa em ambos os países, que você ficar exposto a apenas um país, uma única economia, um único governo, uma única jurisdição, uma única moeda, é muito arriscado. Basicamente você está dando all-in, que é apostar todo o seu futuro em um país só. As emoções do investidor são sim os maiores inimigos, pode atrapalhar muito ele nessa caminhada de longo prazo. O ser humano é um ser emocional e ele acaba desligando o lado racional em momentos de pânico, ansiedade e medo, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Já passamos por inúmeras guerras, crises, epidemias, choques e tudo mais. E estamos aqui vivos. Dessa vez não será diferente também, eu tenho certeza absoluta disso. Então para de jogar contra você mesmo, tá? Se você fica o dia inteiro só vendo notícias apocalípticas com home broker aberto, com certeza você vai fazer besteira. Então para de fazer isso e começa a focar nos longos horizontes de tempo, que é aquilo que o investidor buy and hold tem que focar. As pessoas que não sucumbirem nesse momento agora são aquelas que serão bem-sucedidas no futuro. E não são todas que vão conseguir. Isso eu posso garantir para você. O que você fez até agora nesse ano de 2020? Conta aqui embaixo.
A gente, como a menor comunidade da Bolsa de Valores, que é a comunidade de longo prazo, precisa trocar experiências, agregar cada vez mais valor para que todo mundo cresça junto. Então conta aqui o que você fez até agora neste ano de 2020. Qual está sendo o seu posicionamento perante a toda essa crise? Eu posto conteúdos no meu Instagram, no meu Telegram, todos os gráficos que você viu aqui e muito mais. O link dos dois está aqui na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.